Então, como nos outros assuntos, né? Hoje também vai ter uma parte que vai ser aqui na aula, outra parte eu vou colocar depois os vídeos, tá? Então lembra de ver. Então hoje é a última semana que a gente ainda está nessas preliminares, né? Preliminares até grandes, né? Até pelo fato de a gente não ter tido aula presencial, mas que é bom porque deu tempo aí da gente relembrar as coisas, se familiarizar de novo com a questão da lógica. E hoje são últimos dois pontos, né, que são basicamente. Então, antes da gente começar a se ocupar da lógica propriamente dita, vamos passar por mais algumas preliminares que serão necessárias depois para o estudo. Né? Hoje a gente vai falar basicamente da noção de linguagem, o que é uma linguagem, o que é uma gramática, partes da linguagem, etc. Linguagens, o que é a linguagem artificial, etc. Vários pontos sobre linguagem e depois eu vou colocar, provavelmente nas aulas assíncronas, eu vou falar um pouco de teoria dos conjuntos, tá? Então, ambas as coisas vão ser importantes para a lógica. No caso da Érica, já te dou a palavra. No caso da linguagem, logo no começo do cálculo proposicional, a gente vai estudar a linguagem do cálculo proposicional, né? O que é uma fórmula, o que é uma fórmula bem formada, etc, etc. Então, depende disso aí. A distinção de sintática e semântica também é importante, né? Porque a gente vai ter regras sintáticas de derivação de fórmulas e a gente vai estudar também a semântica do cálculo de predicados, ou seja, o que faz uma fórmula ser verdadeira, uma fórmula ser uma verdade lógica, etc, etc. Tá? E a noção de conjuntos, já passo a palavra a Érica e Roosevelt. E a noção de conjuntos... Professor, é só para avisar que tem gente no grupo dizendo que está pedindo para entrar Oh, na aula e não consegue. mas não tem nenhum pedido aqui. É Paulo e Aragão. Eu esqueci o sobrenome dele e tá falando no grupo do WhatsApp. Eu consegui entrar aqui. Ah, tá. Então talvez foi estar só demorando. Vê lá, se alguém falar mais isso daí, você me fala. Diga, Roosevelt. Professor, eu ia sugerir, assim, se eu pudesse, não sei se isso foi pensado aí, era enviar alguma atividade antes da prova, né? Que aí serviria para a gente, assim, como um norte de estudo, né? Era essa a minha sugestão. Não, tudo bem. Assim, os livros têm atividades também, né? Dá para fazer as atividades do livro. Enfim, eu posso pegar aqui a atividade que está no livro do Mortari, nos capítulos sobre lógica proposicional e mandar, entendeu? Uma coisa boa de lógica é isso, que as coisas são mais ou menos unificadas, né? Não faz tanta diferença pegar em um lugar ou no outro, mas tudo bem, Rosa. Eu vou pegar aqui as atividades que está no livro do Mortari, no livro branco, né? Que não é o que está lá na nossa bibliografia, e mandar para vocês, não tem problema. Provavelmente minha prova vai ser mais fácil do que as atividades que está no livro, tá? Como eu disse, a prova só é a questão mesmo de saber que vocês dominam minimamente esses conceitos, que é como é que funcionam os conectivos, qual é a tabela de verdade de cada conectivo, como é que faz uma tabela de verdade, como é que faz uma prova, etc, etc. Então é bem simples, tá? Não vai ser nada, não vai ser nenhuma fórmula complicada, nenhuma fórmula difícil de derivar. A questão é só saber se essas questões mínimas estão sendo entendidas, tá? Porque depois a gente vai ter tempo até de treinar mais derivação, né? Porque como eu disse, o cálculo de predicados é uma continuação do cálculo proposicional. Então, as mesmas coisas que vocês estudaram, as coisas que vocês estudaram no cálculo proposicional continuam valendo. Vai ter um pouco mais de complexidade por causa dos quantificadores, né? E pelo fato de agora de ter constantes que denotam indivíduos e constantes que denotam propriedades, né? E antes você tinha só constantes que denotam proposições completas, tá? Então, só voltando aqui ao assunto, então a noção de conjunto também é importante para a semântica do cálculo de predicados, tá? E
Isso é bastante interessante, quem se interessa minimamente por teoria dos conjuntos, né? Os conectivos lógicos também, eles têm uma relação muito próxima com as operações sobre conjuntos. Vou até tentar discutir um pouco isso quando eu falar dos conjuntos lá para vocês. Tá? E também para quem tiver interesse em teoria dos conjuntos, quiser ir mais além um pouco, eu coloquei um livro lá de matemática mesmo, um livro básico, assim, matemática fundamental. Isso é uma coisa que a gente estuda no segundo grau, né? Tratando dessas questões. Tá? Teoria dos conjuntos é algo, hoje em dia, muito mais profundo do que isso, né? Tem pessoas que fazem doutorado em teoria dos conjuntos e tudo mais, só que o que a gente vai pegar é o básico do básico, são as operações mais básicas. Tá? Então vamos começar aqui falando da noção de linguagem, né? Então no dicionário, assim, uma noção informal de linguagem é que uma linguagem é um sistema de símbolos que servem para comunicar mensagens, né? Que servem como meio de comunicação. Então você tem linguagens e, a princípio, né, isso não se restringe à comunicação entre humanos. Isso aqui é importante, você pode até ser questionável isso, mas existem, por exemplo, linguagens de programação que tem o intuito de comunicar instruções para uma máquina, por exemplo. Né? É uma linguagem do mesmo jeito, é um conjunto de símbolos que serve como um meio de comunicação. Né? É porque eu sou da comunicação, né? Então eu sei que tem gente que poderia achar isso ruim, mas pelo menos um conjunto de símbolos que serve para carregar informação, minimamente. Né? Então, essa primeira distinção aqui, ela é bastante importante, tá? Então aqui, como eu falei de linguagens de programação, né? Linguagens de programação são linguagens artificiais, tá? Ao contrário do português, inglês, etc., que são chamados de linguagens naturais ou línguas, tá? Essa distinção é importante, porque linguagens naturais, elas têm várias características próprias, né? Linguagens naturais, elas de certa forma, elas são como organismos naturais, né? Elas têm toda uma linguagem natural, tem uma história, tem toda uma questão de os usos, né? De você tem uma gramática, mas você tem usos que podem desviar da gramática e eventualmente esses usos são incorporados na gramática, né? Então você tem por isso que ela é como se fosse um organismo, né? Ela evolui que nem um organismo a partir dos usos, né? Já uma linguagem artificial não, uma linguagem artificial ela é fixa, né? Ela tem uma gramática e é mais simples você dizer que um uso é gramatical ou não, né? Então, várias questões são colocadas na linguagem natural, né? Então, você pode fazer sociologia da linguagem, de uma linguagem natural, é algo importante. História de uma linguagem natural ou língua, né? Usando aqui como sinônimo. Para uma linguagem artificial não faz tanto sentido, porque a linguagem artificial é fixa, ela é definida de determinada maneira e ela tem que ser usada daquela maneira, né? Então, ela pode até ter uma história, no sentido de que, por exemplo, você pode ter uma linguagem de programação, sei lá, Java, e aí ela começou de um jeito, os programadores acharam ruim determinadas partes dela e tem uma atualização dela e muda algumas partes, né? Mas assim é muito diferente, por exemplo, do português, né? No português a gramática, de alguma forma, ela é uma formalização dos usos, né? O mais importante são os usos até do que a gramática. Então ela perguntou, gente, nas aulas gravadas tem aula sobre cálculo posicional? Não tem, Ítalo, porque esse foi o tema de Lógica 1. Então, mas tem livros e tal. Eu até pensei em gravar, mas acabei não gravando. Mas assim, algumas aulas eu falei uma aula até como é que faz uma tabela de verdade. Tem alguns comentários, mas eu não tenho uma aula específica sobre isso não. Tá? Então essa primeira slide, essa primeira aqui é vamos dizer assim, uma definição mais informal da noção de linguagem.
Tá? Para que serve uma linguagem? A linguagem serve para comunicar alguma informação, para carregar alguma informação de um emissor para um receptor, algo desse tipo, né? Então essa daqui é uma definição mais técnica de linguagem, né? Essa daqui que é importante para a gente, né? Uma linguagem pode ser definida como um conjunto finito ou infinito de sentenças, né? Ou seja, sentenças que são gramaticais naquela linguagem, né? Sendo que cada sentença tem um comprimento finito e é formada a partir de um conjunto finito de símbolos, né? Então, isso aqui é uma noção mais formal de linguagem, né? Então, a linguagem ela seria um alfabeto qualquer, né? Ou seja, são os elementos mínimos daquela linguagem. E só lembrando assim que no português a gente tem um alfabeto, a partir do alfabeto a gente forma palavras, né? A gente forma morfemas, talvez, dos morfemas a gente forma palavras, etc., até chegar em sentenças, né? Mas não necessariamente, você pode ter uma linguagem que você tenha só alfabetos e palavras, por exemplo. Então, o ponto aqui é que você precisa ter um conjunto finito de elementos, que são os elementos básicos daquela linguagem, né, que é chamado de alfabeto, e regras de formação para, a partir daqueles elementos, você formar expressões linguísticas, né, como palavras e sentenças, né? Então, esses duas noções aqui são importantes. Então, você tem que ter um alfabeto que precisa ser finito e um conjunto de regras que a gente pode chamar de gramática, né? Um conjunto de regras finito também, né? E a beleza da linguagem, de uma linguagem como, por exemplo, o português, é que a partir de um conjunto, de um alfabeto finito e de um conjunto de regras finito, você tem infinitas sentenças, né? Você pode formar infinitas sentenças em português, né? E em muitas linguagens naturais ou artificiais, tá? Então esse ponto aqui é importante. Então uma linguagem ela pode ser definida como um conjunto de sentenças, por um lado, ou como um conjunto de elementos, que é o alfabeto, e um conjunto de regras de formação, né? Porque um alfabeto e regras de formação definem um conjunto de sentenças, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu alfabeto só tem a letra A, né? E minha regra só tem uma regra. Não, eu tenho duas regras. Então, eu tenho duas regras. Vou botar aqui. Regra 1. A é uma palavra. Certo? E a regra 2 é: se X é uma palavra, certo? AX é uma palavra. Pronto. Então essa aqui é uma linguagem bem simples, que é composta de infinitas palavras, né? Porque nessa linguagem A é uma palavra, A é uma palavra, A é uma palavra, A, etc, né? Então tem infinitas palavras aqui a partir de um alfabeto bem simples, né? Que só tem um elemento e duas regras, né? Uma primeira regra que define que há uma palavra e a segunda regra que diz que se alguma coisa é uma palavra, você concatenando aquela coisa com a você também tem uma palavra. Então isso aqui é uma linguagem, tá? Então só para a gente ter uma noção da noção de linguagem nesse sentido mais formal, né? Um sentido mais puro de linguagem, né? Claro que no caso do português é muito mais complexo, né? As regras de formação de palavras e regras de formação de sentenças em português são muito mais complexas do que essas daí, né? A gente passa
anos na escola estudando essas regras, né? Regras de tempo verbal, regras de plural, etc, etc. Essa aqui é uma linguagem muito mais simples, mas é uma linguagem de qualquer maneira, tá? Então, a linguagem da lógica, do cálculo proposicional ou do cálculo de predicados é um pouco mais complexa do que essa daqui, mas muito menos complexa do que o português, né? Você tem poucas regras de formação de palavras, né? Acho que são basicamente uma para cada conectivo ou algo desse tipo, assim, né? Mas é interessante ter essa noção mais abstrata de linguagem, tá? Então, há 3 níveis em que se pode estudar uma linguagem. Há mais do que isso, na verdade. Há pelo menos 3, tá? Se for pegar o manual de linguística, vai ter muito mais níveis, né? Para estudar línguas, pelo menos, né? Linguagens naturais. Mas há pelo menos 3 níveis aqui que vão interessar a gente, né? O primeiro deles corresponde à sintaxe. Sintaxe da linguagem, que se ocupa com um aspecto estrutural dos objetos linguísticos, tá? Ou seja, não se preocupa com o conteúdo, né? Vocês lembram, talvez vocês lembrem da escola, né? Tinha um troço no português, nas aulas de português, que era análise sintática, né? Era um negócio até mais ou menos difícil. Eu pelo menos tinha dificuldade com isso. Mas a análise sintática, ela estuda a estrutura, né? A análise sintática do português estuda a estrutura das sentenças em português. É um predicado verbal, é um predicado nominal, né? É um sujeito composto, é um sujeito simples, é um sujeito oculto, é um objeto direto, é um objeto indireto, é um agente da passiva, né? É uma sentença complexa que tem uma sentença subordinada. Eu não vou lembrar de tudo aqui agora. Mas isso é sintaxe, porque ela não está se importando com o conteúdo das sentenças, ela está se importando com o que aquela sentença quer dizer, ela está se importando com a estrutura da sentença, tá? Então, isso é a sintaxe, tá? Os outros 2 níveis que a gente vai ver é a semântica e a pragmática. A gente vai voltar a esses pontos aqui, tá? Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre a sintaxe de uma linguagem que vai ser relevante para a gente. Então, por exemplo, quando eu digo que a palavra gato começa com a letra G, ou que a sentença miau é um gato e Lulu é um cachorro é um período composto, né? A gente está falando coisas que dizem respeito à sintaxe. Claro que na linguística tem uma distinção entre a parte que estuda a formação de palavras e a parte que estuda a formação de sentenças, né? E eles dão o nome de sintaxe para a última, né? Mas a gente está usando aqui no sentido mais amplo, mais simples, de que sintaxe estuda a estrutura, né? Seja de palavras, seja de sentenças. Até porque na lógica, né, essa distinção não faz tanto sentido. A gente vai ter fórmulas, né? Fórmulas são palavras, são sentenças, né? Elas representam sentenças, né? Mas elas parecem palavras, né? Você não tem várias partes. Tem várias partes da fórmula, mas elas são todas juntas. Não sei. Para a gente não vai fazer tanta diferença assim, a distinção entre palavra e sentença. Então, regras gramaticais são, em geral, regras sintáticas, tá? Porque são regras de formação. Sempre que você tiver um artigo, sei lá, o artigo tem que concordar com o sujeito, né? Não está importando aqui qual é o sujeito, qual é o sentido do sujeito, ou se o sujeito é um bombeiro ou se é um professor. É uma questão só estrutural aqui, tá? Então a sintaxe ela fica no nível puramente formal, ou seja, ela se ocupa de relações formais entre os símbolos da linguagem, né? Ou seja, a maneira como os símbolos se combinam entre si, e ela não diz respeito ao significado daqueles símbolos, tá? Então, já os significados é objeto de estudo da semântica, tá? A semântica, que na linguagem natural não é tão estudada quanto a sintaxe pela linguística, né? Tem linguistas que estudam semântica, mas também acaba sobrando para os filósofos da linguagem,
por exemplo, estudar semântica, né? Questões de semântica da linguagem natural, por exemplo, qual é a forma lógica de descrições definidas, né? Como é que um nome próprio refere, né? Isso são questões de semântica, porque diz respeito ao conteúdo das sentenças, né? Sobre o que é tal sentença, né? A noção de about, né? São noções semânticas, porque diz respeito ao conteúdo da sentença, né? Diferentemente das noções sintáticas que dizem respeito à estrutura das sentenças, tá? Então, a semântica se ocupa dos significados das expressões linguísticas, isso é, das relações entre as expressões linguísticas e seus significados. Ou seja, em que a gente está pensando aqui que significados são coisas que estão fora da linguagem, né? Então, a sintaxe ela está toda dentro da linguagem, vamos dizer assim. Ela diz respeito às regras de formação da sentença, etc, etc. Para a semântica entra em questão, entra também essa questão de saber como é que aqueles itens linguísticos se relacionam com as coisas fora da linguagem. Então, por exemplo, qual é a extensão do predicado cavalo, né? Então, a questão aqui é saber como é que o predicado cavalo se relaciona aos cavalos reais que estão no mundo, né? Então, isso é uma questão de semântica, não é uma questão de sintaxe. Tá? Por outro lado, se eu falar cavalo é um adjetivo, né? É um nome comum, isso é uma questão semântica, uma classificação semântica. É o tipo do nome, é o nome comum. Não é uma questão sintática, ou uma questão sintática, não é uma questão semântica. E a terceira dimensão, que também é bastante relevante na filosofia da linguagem, é a pragmática, tá? Então, a pragmática estuda os usos das construções linguísticas, tá? Pelos falantes de uma língua. Então, você tem a sintaxe, estuda aspectos estruturais, a semântica estuda o significado e a pragmática estuda os usos daquele significado, né? As fronteiras entre semântica e pragmática nem sempre são muito claras, tá? Mas são coisas a princípio diferentes, né? Por exemplo, se eu estou na casa de uma, sei lá, se eu sou visita na casa de alguém, etc, ou sei lá, eu estou com a perna quebrada e falo assim, pô, tá muito quente aqui, né? Estrito senso, o que eu significo quando eu digo isso é que está quente, né? Esse é o significado literal, é a semântica da minha afirmação, dessa sentença que eu estou afirmando, é simplesmente que o local onde o falante se encontra, né, está quente, está fazendo calor, né? Só que, obviamente, um dos usos dessa sentença, quando eu afirmo isso, na verdade, eu estou falando, abra a janela, por favor, né? Liga o ventilador, né? Então, mas essa é uma questão pragmática, diz respeito ao uso que eu estou fazendo daquela afirmação. Mas o significado em si da afirmação é simplesmente que está quente, o significado literal, né? Então, em termos pragmáticos, pode ser que o falante esteja querendo dizer isso, simplesmente pedindo para abrir a janela, né? Só que em vez de fazer o pedido direto, ele faz esse circunlóquio, né? Que é uma figura de linguagem. Ele fala que está quente porque ele quer que abra a janela. Mas essa é uma dimensão pragmática, né? Da mesma forma, se alguém me pede uma carta de recomendação de um aluno e eu falo o seguinte, olha, ele é um cara muito organizado, e só isso que eu falo na carta, né? Literalmente eu estou fazendo um elogio a ele, estou falando que ele é um cara organizado, mas na real essa minha carta quer dizer alguma coisa, né? Tipo, se eu não citei em nada as habilidades dele em filosofia, etc, etc, eu estou talvez querendo dizer que ele não é muito bom, né? Se eu falar, ele é uma pessoa muito educada à mesa, né? Então tem estudos, por exemplo, tem um linguista que é muito importante na filosofia chamado Grice, que tem teorias sobre pragmática, né? Por exemplo, para explicar por que
quando eu faço uma carta de recomendação assim, eu estou querendo dizer outra coisa, né? Mas essa é uma questão de pragmática, de respeito ao uso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um uso esperto da linguagem, porque eu não quero falar diretamente que ele é um aluno ruim. Eu falo uma coisa que é irrelevante para dar a entender que eu estou dizendo que ele é um aluno ruim. Então essa é a questão pragmática. Literalmente o sentido da minha expressão, da minha afirmação, simplesmente é que ele é educado à mesa, ou que ele é organizado, né? Da mesma forma, quando alguém chega para outra pessoa na rua e fala: você sabe que horas são? Você não está realmente perguntando se a pessoa sabe que horas são. Você quer que ela te diga as horas, né? Porque se alguém, né, pode até ser uma questão de piada, né? Alguém chegar para o outro e falar: você sabe que horas são? O outro falar: sei. E seguir a vida, né? Porque ele está respondendo a sua pergunta literalmente. Mas ele não está realmente fazendo o que você está pedindo que ele faça, né? E essa é uma questão de pragmática que é relevante para a filosofia da linguagem, é relevante para o estudo da linguagem, com certeza, tá? E tem muitos filósofos que estudam pragmática também. Dei o exemplo aqui do Grice, né, que é um linguista. Tem um filósofo chamado Stoneaker, que estuda, tem alguns modelos formais para estudar pragmática, etc. Tá? Mas estou falando aqui pragmáticas mais para falar essa distinção entre semântica e pragmática. Tá? Então, semântica estudaria o significado da afirmação em si, das palavras em si, o significado dos termos em si, enquanto a pragmática estudaria os diferentes usos que você pode fazer daquele termo, daquela sentença, que podem ser usos metafóricos, podem ser circunlóquios, como eu estou dando exemplo aqui, pode ser vários usos diferentes, né? Uma coisa muito frutífera da linguagem natural é que ela se dá muitos usos, né? O português se dá muitos usos, muito mais do que a linguagem lógica, né? A linguagem lógica ela é mais engessada, ela é engessada propositalmente, né? Mas o português, por exemplo, serve para fazer poesia, serve para escrever livros de ficção científica, serve para ser irônico, serve para várias coisas, né? E esses usos são estudados pela pragmática, tá? Então aqui vamos falar aqui um pouco da distinção novamente entre linguagem natural, por um lado, e linguagem artificial. Então, ao contrário de uma língua, ou seja, de uma linguagem natural, que surge e evolui com um grupo de indivíduos, né? Então, para uma linguagem natural, não tem nenhum momento na história que alguém inventou aquela linguagem, né? Você tem momentos na história que alguém talvez sistematizou, né? Que se escreveu a primeira gramática daquela linguagem, que alguém nomeou a linguagem, mas na verdade linguagens naturais nascem das pessoas falando uma com as outras, né? Então, eventualmente as pessoas estão falando latim em Portugal, né? Daqui a pouco começam a misturar latim com a língua antiga que eles utilizavam naquela área, que eu nem sei qual é, né? Acaba que aquelas pessoas continuam falando mais entre si do que com pessoas de Roma, e elas começam a ter gírias, elas começam a incorporar essas gírias, começam a ter modos de falar diferentes, e começam a incorporar, e vai passando várias gerações, a nova geração já aprende aqueles modos de falar modificados. Chega um momento que aquela comunidade está falando algo que uma pessoa que fala latim talvez não entenda mais, né? E nesse momento se criou uma linguagem, uma linguagem natural nova, né? Então linguagens naturais ou línguas, elas nascem assim, né? Já uma linguagem artificial não. Uma linguagem artificial ela tem uma gramática rigorosamente definida, né? Uma gramática fixa. Então, como eu estava falando, uma gramática na linguagem natural ela não é fixa, ela muda conforme os usos mudam, né? Então, às vezes a gente tem toda essa discussão, né, sobre a norma formal da linguagem natural. E, sim, tem uma norma formal, né? Só que a gente tem que tomar cuidado também em sacralizar e não sacralizar tanto essa norma, porque ela muda, né? E é assim que as linguagens naturais existem, né? O português do Brasil não é igual ao português de Portugal, né?
e nossa própria, a gramática do português do Brasil, por mais que tenha tido acordo, que tentou aproximar mais, a gramática do português do Brasil, ela vai acompanhando essa mudança, ela não fica cabeça dura, não, tem que continuar a mesma gramática de Portugal, vocês estão falando errado. Então a noção de falar errado numa linguagem natural, ela é mais complexa, né? Porque tudo bem, você está falando errado, porque você não está falando, você está falando errado, entre aspas, porque você não está seguindo a gramática formal, mas em determinado momento aquele uso, entre aspas, errado da linguagem, ele pode ser sacralizado como o uso correto, né? Então, né, por exemplo, vários consoantes caíram no português do Brasil, né? Antigamente você escrevia objecto, né? E a gente não fala objecto, a gente fala objeto. E atualmente se escreve objeto, não objecto, né? Entre várias outras coisas. Mas na linguagem artificial não, a linguagem artificial tem uma gramática definida, né? Então a gramática não tenta captar um modo de falar, ela é simplesmente definida e ela é mais ou menos fixa, ela é fixa. Você pode ter até alterações, né? Porque vamos dizer que os teóricos da lógica acharam que era melhor mudar um pouquinho a linguagem para ficar melhor, pode até mudar, mas de qualquer forma ela muda meio que de cima para baixo, né? E ela não se altera com o passar do tempo, né? Então as linguagens artificiais também são chamadas de linguagens formais, né? Formais nesse sentido de que elas são definidas rigorosamente. Então, tendo as linguagens artificiais uma gramática precisa, sempre se pode dizer se uma expressão da linguagem é gramatical ou não, né? Então, no caso da linguagem natural, sei lá, uma expressão como é nós, pode ter uma questão aí de saber, não, isso aqui está errado, não, isso aqui é um modo de falar, é outra coisa, etc, etc. Tudo bem. No caso da lógica, simplesmente isso daqui, né, pensando aqui em cálculo proposicional, é uma fórmula mal formada, né, porque ela está faltando um parêntese aí, né, você não sabe que fórmula é essa, né? Então, isso aqui é uma fórmula mal formada, se você botar os parênteses aqui, ela fica uma fórmula bem formada. Então, você tem as regras, você consegue simplesmente dizer, olha, essa fórmula é gramatical, essa fórmula não é gramatical, né? E isso é interessante para a lógica, né? Já que a lógica, desde Aristóteles, então Aristóteles, a lógica dele era formal nesse sentido aqui, de que faz abstração dos conteúdos, né? E se preocupa apenas com a forma do argumento. Só que Aristóteles estava fazendo lógica formal utilizando uma linguagem natural, que era o grego, né? Uma linguagem natural com umas variáveis ali no meio, que era o grego. E a partir de determinado momento do século XIX se começou a utilizar linguagens formais para fazer lógica, né? E isso faz sentido, já que a própria lógica ela está se preocupando com a forma dos argumentos, está se preocupando com a estrutura dos argumentos, né? Então, desse modo, você utilizar uma linguagem em que essa forma ela aparece de maneira mais clara e inequívoca, né? Em que você pode simplesmente dizer se determinada formulação é gramatical ou não, em que você pode especificar, você tem um significado específico para cada sentença, é benefício, né? É beneficioso, né? Então, por isso que na lógica moderna, na lógica atual, se acha algo bom você trabalhar com linguagens artificiais, né? Porque primeiro você deixa de entrar nessas questões das linguagens naturais que são muito mais complexas, tá? Então, só repetindo aqui, não estou fazendo uma questão de hierarquia entre um tipo de linguagem e outro. A linguagem natural ela serve bem para muitas coisas, né? Serve, por exemplo, para fazer poesia, serve para escrever livros, e não dá para escrever um livro ou fazer poesia com a linguagem da lógica, uma linguagem muito menos expressiva, né? Mas ela
ela, isso também acaba sendo uma vantagem, porque ela é muito mais exata nesse sentido, de que as regras gramaticais são precisas, de que o sentido também das palavras são precisas, né? Então, o primeiro a ter a ideia de usar linguagens artificiais em lógica foi o matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz, né? Então, Leibniz é um cara muito importante, né? Lembra que na aula de História da Lógica eu falei, ó, tem esses 3 momentos aqui que a lógica teve um boom, né? Mas tem pessoas importantes que estão fora desses 3 momentos, e o Leibniz é um deles, né? Então, Leibniz é do século XVIII, né? 1700 e pouco. Tem umas teorias bem doidas sobre mônadas, etc., mas ele teve essa ideia aqui de usar linguagens artificiais na lógica, né? Só lembrando que até o momento, tanto em Aristóteles quanto nos estoicos, você não tinha uso de linguagem artificial, certo? Você usava grego com algumas variáveis no meio, né? Então a ideia de Leibniz era desenvolver o que ele chamou de uma língua filosófica, ou característica universalis, que seria uma linguagem artificial que espelharia a estrutura dos pensamentos, né? Nem um pouco arrogante, não, mas tipo presunçoso, né? E aí ele propunha, né? Ele tinha essa ideia de que se a gente tivesse essa linguagem, a gente poderia desenvolver o que ele chamou de um cálculos raciocinator, raciocinator, eu não sei como é que fala isso aqui, não sei o latim, tá? Porque tem um acento ali que é antes do proparoxítona. Mas você imagina que seja cálculos raciocinator. Seria um cálculo que permitiria tirar automaticamente conclusões a partir de premissas representadas na língua filosófica, né? Você percebe que é basicamente isso que a gente tem na lógica moderna. A gente tem uma linguagem formal para expressar as fórmulas, a gente tem regras de derivação, que seria esse cálculo, né? Que você consegue até programar um computador para tirar conclusões a partir de determinadas sentenças, né? Você tem linguagens de programação baseadas em lógicas, né? Em lógica. Uma delas é Prolog. Então, Prolog, você declara algumas sentenças como verdades, né, e segue basicamente a linguagem do cálculo de predicados, tá? Não vou lembrar agora como é que é a linguagem específica do Prolog, mas basicamente você tem condicionais. Se tal coisa e tal coisa, então tal coisa. Se tal coisa e tal coisa, então tal coisa. E daí você pode fazer aí nisso você cria um programa, né? E aí você abre lá a tela do Prolog, você pode fazer uma query, que eles chamam, né? Uma pergunta, basicamente. E o programa vai tentar derivar a resposta, o computador vai tentar derivar a resposta daquela sua pergunta a partir das informações que você deu, né? Então, se tiver a resposta, ele vai te dizer, tá? Então, se vocês quiserem, eu até procuro aqui algum programa de Prolog que eu fiz na minha vida aí e mando para vocês. Mas é basicamente a mesma linguagem do cálculo de predicados, um pouco mais simples. Então a ideia aí, tudo bem que ele era talvez muito otimista nesse ponto, mas ele tinha a ideia de que quando os homens de bem fossem discutir algum assunto, bastaria traduzir os pensamentos para essa linguagem e calcular a resposta, e os problemas estariam resolvidos, né? Claro que não é assim, né? Porque para a maioria dos assuntos até é uma questão até como traduzir isso daí na linguagem lógica, né? Então às vezes a gente vai ter discordância de como expressar coisas na linguagem lógica, né? E nem para todos os assuntos a linguagem lógica, programas servem bem, né? Porque alguns assuntos são mais complicados, tem mais nuances do que isso, etc. Mas pelo menos para alguns, sim, né?
Você tem, por exemplo, utilização de programas de inteligência artificial em medicina, né, em várias áreas. Né? Então, apesar de Leibniz ter falado disso no século XVIII, ele mesmo não desenvolveu essa linguagem. Esse trabalho que ele propôs isso é um trabalho do começo da carreira dele, que ele nem divulgou muito, né? Então, meio que ninguém fez isso, né? Somente na segunda metade do século XIX que as pessoas começaram a avançar mais nesse ponto de assentar a lógica em linguagens artificiais, né? Então você tem os trabalhos de Boole, por exemplo, né? Mas, mais importantemente, né? De Frege, né? Então foi em Frege, né? No livro chamado Conceitografia, né? Begriffsschrift, em alemão, que ele propôs o cálculo de predicados, tá? Ele já fez o cálculo de predicados, já propôs a linguagem, já propôs regras, um sistema axiomático para você derivar coisas, e essas coisas dele estavam basicamente certas, né? E é uma coisa interessante que foi um livro que, quando foi lançado, ninguém ligou muito, né? O próprio Frege, ele se ressentia muito que as aulas dele eram muito vazias. Ele dava aula em Jena na mesma época que Hegel, né? E as aulas de Hegel eram muito cheias, e as dele tinha tipo 2 alunos, né? Um deles era Carnap. Mas com o tempo começou a se perceber a importância dessa ideia de Frege, né? Então, uma linguagem artificial consiste em um conjunto de símbolos básicos, tá? Que é chamado de alfabeto da linguagem, né? Então, o alfabeto da linguagem é aqueles símbolos básicos que você vai utilizar para formar sentenças ou fórmulas daquela linguagem, né? Então, por exemplo, no cálculo proposicional são constantes proposicionais, né, que geralmente é P, Q, R, S, etc. O que mais que tem? Conectivos, né? Esse, disjunção, conjunção, negação, acho que só, né? Parênteses. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que só isso. Então você tem implicação material, tá bem feião, meu. Disjunção, conjunção, negação, parênteses. Então esse é o alfabeto da linguagem, né? Essas vírgulas aqui estão, na verdade, só separando os símbolos, né? Então você tem um conjunto infinito de constantes proposicionais, o símbolo para conjunção, símbolo para disjunção, o símbolo para o condicional, símbolo para negação e parênteses, né? Então esse é o alfabeto do cálculo proposicional, né? O alfabeto do cálculo de predicados é um pouquinho mais complicado, né? Porque em vez de você não tem isso aqui mais, né? Você não tem constantes para proposições, mas você tem constantes para indivíduos, né? Que é A, B, C, D, etc. Aí você tem constantes para predicados, né? Então você pode fazer assim, ó, P1, 1, aí P2, 1, etc. Né? Porque você tem predicados unários, predicados binários, você tem um número de constantes para predicados unários, para binários, etc, etc. Aí você tem também você tem as variáveis, né? X, Y, Z. O que mais que você tem? Os quantificadores. E esses constantes para formação de sentenças, né? Esses daqui. E os parênteses. Então, isso daqui é o alfabeto da linguagem, né? E você tem uma gramática para explicar como é que você pode formar sentenças, né? Como é que você pode formar fórmulas ou não, né? Então, tipo, no caso vou falar aqui o caso do cálculo proposicional, depois a gente vai voltar para o cálculo de predicados, né?
Então você tem no cálculo proposicional como é que é? P, Q, né? Qualquer uma dessas constantes proposicionais é uma fórmula, né? É uma fórmula atômica, né? Vocês lembram disso aqui? Aí, e aqui isso daqui é uma constante, é uma variável, né? Se x é uma fórmula, então não x também é. Se x e y são fórmulas, então, né, e aqui, para ficar mais correto, você bota os parênteses aqui, ó, que depois a gente fala assim, mas não precisa usar sempre. Então, isso é uma fórmula, isso é uma fórmula, isso é uma fórmula. E é basicamente isso, essas são as regras. Então, a partir dessas regras, você consegue provar, por exemplo, que P e Q, né, é uma fórmula, né, colocando esses parênteses externos aqui, que geralmente a gente fala assim, esses parênteses externos não precisa usar, mas para ser certinho, P e Q é uma fórmula. Por quê? Porque P é uma fórmula, né, tá aqui, a fórmula atômica, Q é uma fórmula atômica. E aqui essa segunda regra está falando, se P e Q são fórmulas, então isso daqui é uma fórmula também. Aí da mesma forma eu consigo provar agora que isso daqui é uma fórmula, né? Por quê? Eu já provei que isso daqui, P e Q, é uma fórmula. E eu estou dizendo aqui, se P e Q é uma fórmula, então não P e Q é uma fórmula, né? Para ficar certinho aqui, botar esses parênteses que a gente pode tirar. Enfim, então, a partir dessas poucas regras aí, são 3 regras, você consegue dizer para qualquer fórmula do cálculo proposicional se ela é uma fórmula bem formada ou não é, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui de fórmula mal formada, que foi aquele que eu dei, né? Por exemplo, se P, Q e R. Essa fórmula aqui está mal formada, está faltando parênteses nela, né? Porque não tem nenhuma regra. Primeiro, não tem nenhuma regra. Todas as fórmulas que são formadas aqui, então vou colocar aqui o parênteses externo aqui. Ela tem parênteses externos e elas são formadas só de 2 fórmulas. Como aqui tem 3, né? P é uma fórmula, Q é uma fórmula, R é uma fórmula. Mas não tem nenhuma regra que te permita formar isso daqui, né? Mas tem uma regra que te permite formar isso daqui, né? Ou formar isso daqui. Então essas duas aqui são fórmulas porque você consegue derivar dessas regras, enquanto aquela outra não é. Então é assim que funciona uma linguagem formal, tá? Você tem um alfabeto, que aqui no caso eu já falei, né? São as constantes e esses conectivos. Então você tem um alfabeto e você tem a gramática, que são regras de formação, né? Aqui eu dei um exemplo da gramática do cálculo proposicional, que é bem simples, né? Você tem só três regrinhas. Então, um conjunto de regras que permite que dizem como combinar esses símbolos para formar as expressões bem formadas da linguagem, ou seja, as expressões gramaticais, né? Como termos e fórmulas, né? Que corresponderia a palavras e sentenças do português. Então aqui ele dá outro exemplo, né? Que é a linguagem da aritmética, né? A aritmética tem também uma linguagem, né? Então o alfabeto, vamos pensar que você só tenha, isso aqui é para ser uma aspa, tá? Vamos dizer que você só tenha soma, sua aritmética é bem bobinha, só tem soma e igual. Então você só tem como símbolos o igual, o símbolo de soma e os números, né? E tem um conjunto de regras que te permite formar sentenças, né? Não vou falar aqui qual é esse conjunto de regras, mas todo mundo que estudou na escola aritmética básica meio que introjetou esse conjunto de regras, né? A gente sabe que isso daqui é uma sentença bem formada, né?
E ela não é bem formada só porque ela é verdadeira, não. Ela é bem formada porque ela tem uma estrutura bem formada, né? Então, essa sentença aqui, 4 mais 5 igual a 1, essa aqui também é bem formada, tá? Sintaticamente, não tem nada de errado com ela. Ela é bem formada sintaticamente, né? Só que ela é falsa, tá? Então, a diferença entre essa sentença e essa é uma diferença semântica, tá? A noção de verdade e falsidade é uma noção semântica. Essa primeira aqui é verdadeira, essa segunda é falsa. Mas ambas são bem formadas, tá? Porque ambas seguem a gramática. Segue a gramática da aritmética. Já essa daqui de baixo, ela não é nem falsa. Você está entendendo? Então, verdade e falsidade é algo que você atribui a sentenças bem formadas. Essa sentença de baixo ela é mal formada, não é gramatical. Maior mais 6 menos menor. Ela é mal formada, ela não expressa nada, né? Certo? Então, só que chamar a atenção aqui para esse ponto, que essa sentença aqui, ela é bem formada, não é porque ela é verdadeira. Sentenças falsas também podem ser bem formadas, tá? Para ser bem formada, só precisa seguir as regras da gramática. Lembre que a gente está falando aqui só de sintaxe, a gente não está falando de semântica, né? E verdade é uma noção semântica e não uma noção sintática, né? Porque diz respeito ao que aquela sentença significa, né? Então aqui, isso aqui é falso porque ela está dizendo que o número referido por 4 mais 5 é o mesmo número que o número referido pelo numeral 1. Só que não é, porque 4 mais 5 é 9. E o número referido pelo numeral 9 é um número diferente do número referido pelo numeral 1. Né? Isso aqui é falso. 9 é igual a 1. Não. É diferente, são números diferentes. Tá. Então, esse aqui também é um ponto importante, não só para o estudo de lógica, mas para a carreira filosófica de vocês em geral, né? Somente quem vai fazer algum tipo de coisa em filosofia da linguagem, né? Filósofos no geral, principalmente na filosofia analítica, ficam um pouco nervosos com erros de uso e menção, certo? Essa distinção aqui ela é bem importante porque ela evita muita confusão. A distinção entre você usar uma palavra e você mencionar uma palavra, tá? Então a gente fez uso em diversas ocasiões de aspas, né, simples ao redor de certas expressões, né? Por exemplo, quando eu falei que a palavra gato começa com G, né? Perceba que eu botei aqui uma aspinha no gato e botei uma aspinha aqui no G. Vocês podem estar se perguntando por que eu fiz isso, né? Ou como eu disse que o alfabeto compreende símbolos como, né? Usei aspas aqui ao redor dos símbolos. Por que eu fiz isso? Vocês podem se perguntar. A resposta simples é que, nesses casos, eu não estou usando a palavra, eu estou mencionando a palavra. Mas vamos ver melhor essa distinção, tá? Então, nós usamos uma expressão linguística, vamos dizer uma palavra, um nome, para falar das coisas ou pessoas que aquele nome se refere, né? Então, por exemplo, quando eu uso a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates, então, por exemplo, eu uso a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates. Quando eu digo, por exemplo, que Sócrates era um filósofo grego que foi mestre de Platão, né? Então, aqui quando eu estou usando a palavra Sócrates, eu estou usando essa palavra porque eu estou falando de Sócrates, do filósofo. Então, eu estou usando a palavra para falar do filósofo, né? Mas isso é diferente de quando eu menciono a palavra. Quando eu menciono a palavra, eu não estou falando do que ela significa, eu estou falando da palavra, né? Então, quando eu falo, por exemplo, miau é um gato, aqui eu estou usando a palavra miau, estou usando o nome miau para falar de miau, para falar daquele gato no mundo. Mas, se eu quiser falar que miau, a palavra miau tem quatro letras, eu não estou usando o nome miau, eu estou mencionando o nome miau, né? Porque miau, o gato, ele não tem 4 letras, né? Miau, a palavra, tem 4 letras.
Então, para fazer essa distinção de quando eu estou falando, eu estou usando a palavra para falar da coisa, e quando eu estou falando da própria palavra, a gente usa aspas quando a gente está falando da palavra, né? Então, se eu escrevesse o seguinte: Miau é um gato. Isso aqui é falso, tá? Porque eu estou mencionando a palavra. Então essas aspas aí quer dizer que eu estou falando da palavra. A palavra miau não é um gato. A palavra miau é uma palavra, certo? Da mesma forma, se eu falar miau tem 4 letras, isso também é falso, porque o gato miau não tem letra nenhuma. O gato miau tem pelo, tem estômago, tem várias coisas que gato tem, mas não tem letras, né? Então, na sentença 1, miau é um gato, a palavra miau está sendo usada para falar de miau, né? Então, perceba aqui, ó, a palavra, como eu estou falando aqui. Então, aqui eu estou mencionando a palavra miau. Eu estou dizendo a palavra miau está sendo usada nessa primeira sentença para falar do próprio miau. E aqui eu não uso aspas, porque eu estou falando do miau. Então, sempre que eu estou falando da palavra miau, eu uso aspas para fazer essa distinção, tá? Poderia ser qualquer outro símbolo. Poderia ser, sei lá, poderia ser um asterisco. Poderia ser, sei lá, uma chave assim. Mas se escolheu as aspas, tá? Para simbolizar que você está mencionando a palavra e não usando. Já na sentença 2, a gente não está mais falando de miau, o gato, mas estamos falando da palavra que é o nome de miau. Ou seja, a gente está mencionando a palavra, a gente está mencionando o nome, a gente está falando do nome e não usando o nome para falar do miau, tá? Então, quando a gente menciona uma expressão linguística, isso é, quando falamos dela, né, precisamos de falar, né, se eu uso o nome de miau para falar de miau, se eu quiser falar do nome miau, eu preciso saber eu preciso usar o nome daquele nome, né? Eu preciso usar outro nome para falar dele. Mas como é que a gente indica que estamos tratando do nome da expressão linguística e não do nome do que ela representa? Então a gente destaca a expressão por meio de algum recurso. No caso, o mais comum são as aspas simples, tá? Então, dessa forma, a gente consegue afirmar coisas como, por exemplo, o nome de miau é miau. Aqui, a gente está falando que o nome de miau, o gato, é essa palavra aqui, miau, né? E isso daqui, então, isso daqui é o nome da palavra, né? Então, quando eu uso isso daqui, eu estou me referindo à palavra. Então, miau não é o gato, né? E eu poderia escrever, inclusive, o seguinte, ó. Também seria verdadeiro, ó. Olha que bizarro. O nome de miau, ou seja, o nome da palavra miau é a palavra miau com aspas, né? Então, por isso estou usando 2 aspas, porque aqui eu estou mencionando o nome da palavra miau, e assim sucessivamente, infinitamente, tá? Então isso aqui é importante fazer essa distinção para evitar confusão, né? Quando a gente está fazendo filosofia da linguagem, por exemplo, está falando de palavras o tempo todo, está falando de frases o tempo todo, etc. E do mesmo modo, sentenças são expressões linguísticas e têm seus nomes. Então, quando eu falo o seguinte, a neve é branca é verdadeira, então aqui eu não estou usando a expressão neve é branca. Eu estou mencionando ela. Eu estou falando que essa sentença, eu estou falando da sentença neve é branca. Eu não estou falando da neve, eu estou falando da sentença. Então, a sentença neve é branca é verdadeira. Certo? A neve não é verdadeira nem falsa. A neve está no mundo, a neve é uma coisa. Sentenças são verdadeiras ou falsas, proposições são verdadeiras ou falsas. Então, o que é verdadeiro e falso aqui é a sentença cujo nome é a neve é branca, né? Ou
Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu estou subindo para o segundo nível, né? Agora eu vou falar dessa sentença aqui, ó. Então, para eu falar dela, eu tenho que colocar aspas fora dela. Então, a neve é branca é verdadeira é uma sentença do português. Verdadeiro. Certo? A neve é branca, se eu estiver usando essa palavra, essa sentença, não é. A neve não é uma sentença do português. A branquitude da neve não é uma sentença do português. Agora, a neve é branca é uma sentença do português. Diga, Roosevelt. Diga, Roosevelt. Então eu vou continuar, qualquer coisa você bota no. Diga. Foi sem querer, professor, perdão. Beleza, vou continuar aqui então. Tá, então a sentença 3, essa daqui é a primeira, ela fala de outra sentença, a saber, a sentença a neve é branca. Do mesmo modo, 4 fala de 3, afirmando que ela é uma sentença do português, tá? Então isso daí pode parecer confuso, mas na verdade evita muita confusão, né? Então aqui tem um exercíciozinho que está lá no livro. Esse daqui acho que eu vou até resolver aqui agora. Diga se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas, tá? O nome da rosa é o título de uma obra de Umberto Eco, tá? Então Umberto Eco é um escritor italiano e ele escreveu um livro chamado O Nome da Rosa, né? Então eu estou dizendo que isso daqui é o título, né? Então o título de um livro é uma sentença, né? Então aqui está certo, ó, porque eu estou mencionando a sentença, estou falando que essa sentença é o título da obra, correto, né? Verdade. Stanford tem 8 letras. Não tem. Stanford é uma cidade. Stanford tem prédios, tem ruas, não tem letras, né? Stanford, a palavra Stanford tem 8 letras, mas Stanford não tem 8 letras, então essa daqui é falso. Essa 3 aqui é interessante, essa C. 3 mais 1 é igual a 4. É verdade isso aí, gente? 3 mais 1 é igual a 4? Percebam as aspas. Então, quando eu estou falando isso aqui, se eu escrever o seguinte, ó. Se eu escrevesse o seguinte: 3 mais 1 é igual a 4. Isso daqui é verdadeiro. Porque o número referido por essa expressão é o mesmo número do que o número referido por essa. Tá? Mas aqui eu estou falando não dos números que a expressão refere, eu estou falando da expressão. A expressão 3 mais 1 é diferente da expressão 4. Até porque a expressão 3 mais 1 tem três partes, 3 letras, vamos dizer assim. Tem 3, tem o símbolo mais e tem o 1, o numeral 1. A expressão 4 só tem um numeral, né? Então isso aqui é falso. 3 mais 1, a expressão 3 mais 1 não é igual à expressão 4. 3 mais 1, o número, é igual ao número 4. A Erika perguntou se é como conjuntos. Não é como conjuntos, porque conjuntos não importa a ordem. E aqui importa a ordem, né? Esse aqui, se fosse ser mais específico, né? Isso daqui é um programação, um string, né? E um string é uma lista. Então, a palavra é uma lista de letras, né? de partes do alfabeto. E numa lista, a ordem importa. E no conjunto, não. Dois conjuntos. O conjunto AB é o mesmo conjunto que o conjunto BA, porque eles têm os mesmos elementos. Então no conjunto não importa a ordem, e aqui importa, né? Esse aqui são como se fossem listas, se a gente for pegar uma expressão da programação. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, gente, quem descobriu o Brasil foi uma pessoa. Supondo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tá? Não descobriu, chegou ao Brasil, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, quem chegou ao Brasil em 1500 não foi o nome, não veio o nome.
Não veio o nome Pedro Álvares Cabral numa caravela e apareceu aqui. Foi uma pessoa, a pessoa referida pelo nome Pedro Álvares Cabral, né? Então isso daqui é falso. O nome Pedro Álvares Cabral não fez nada. O nome, no máximo, ele está na página de um livro. A palavra logique não é uma palavra de português. Correto, né? Perceba que aqui eu estou falando de uma palavra, então estou dizendo que essa palavra aqui não é uma palavra do português, é uma palavra, acho que do alemão tem logique escrito assim, pode ser que outras línguas tenham também, mas o português não tem essa palavra, né? A gente fala lógica. Logique não pode ser usada como sujeito de uma sentença em português. Aqui é estranho, né? Porque não pode ser usada. Por isso daqui eu vou olhar na resposta, mas eu acho que ela é falsa. Por quê? Porque aqui, se ela fosse com aspas só, eu estaria falando da palavra logique, né? Ah, tudo bem. De qualquer forma é verdadeira também, porque se ela fosse com aspas só, aí eu estaria falando da palavra logique, né? E a palavra logique não pode ser usada como sentença, como sujeito de uma sentença em português, né? Quando eu estou falando com duas aspas, eu estou falando da palavra. Quando eu estou usando duas aspas, eu estou falando dessa palavra aqui. Eu estou falando dessa palavra, com K. Estou falando dessa palavra aqui com aspas só. Tampouco ela pode ser usada como sujeito, né? A gente não tem sujeitos com aspas, então é verdadeira do mesmo jeito. Pedro não é o nome de Sócrates, mas é o nome de Pedro. Essa daqui é falsa. A primeira parte é verdadeira, né? Porque quando eu estou usando duas aspas, eu estou mencionando essa palavra aqui, né? Pedro. Eu estou mencionando essa palavra aqui. E esse não é o nome de Sócrates, né? Mas tampouco é o nome de Pedro, né? Ou tá? Não, tá certo na verdade, ó. Porque ele está dizendo o seguinte: esse nome aqui com duas aspas não é o nome de Sócrates. De fato, o nome de Sócrates é esse daqui, ó, Sócrates, com aspas só. Mas esse nome aqui é o nome dessa palavra, né? Por isso que esse aqui tem duas aspas, esse aqui tem uma, então é verdadeiro. Agora, se fosse assim, ó, se aqui tivesse duas aspas e aqui tivesse nenhuma, seria falso. Porque o nome de Pedro, a pessoa Pedro, é Pedro, não é Pedro com aspas. Ou se aqui tivesse uma aspa e aqui tivesse zero, aí seria verdadeiro também. Há um livro de James Joyce cujo nome é Ulisses. Não. Vê que aqui Ulisses está sem aspas, né? O nome do livro de James Joyce é Ulisses. A pessoa Ulisses não é o nome do livro de James Joyce. Isso aqui é falso, tá? De qualquer forma, tem que prestar atenção nessas questões, tá? Então, essa daqui eu vou pular. Mas dê uma olhada lá no livro e tente fazer. Coloque aspas ou não nas afirmações abaixo de modo a torná-las verdadeiras, né? Então, rosa é de sílaba, a pessoa rosa não é de sílaba, a flor rosa não é de sílaba, a palavra rosa é de sílaba, né? Então, você vai botar aspa aqui. Napoleão foi imperador da França. Isso aqui já é verdadeira. Foi a pessoa Napoleão que foi e não a palavra. Sócrates é o nome do filósofo grego, de um filósofo grego. Então, Sócrates é uma pessoa, Sócrates não é o nome. O nome de Sócrates era esse daqui, ó, Sócrates. E assim sucessivamente, tá? Não vou fazer tudo. Dito tudo isso, quando tratamos de símbolos de linguagens artificiais, existe uma outra maneira de formar nomes que é muito utilizada em textos de lógica e matemática, tá? Isso para linguagens artificiais, tá? Porque linguagens artificiais elas são mais bem comportadas, vamos dizer assim. E aí causa menos problema. Para o português causa mais problema. Então, para evitar o uso excessivo de aspas, costuma-se convencionar que os símbolos, bem como as expressões constituídas com ele, são os seus próprios nomes, né?
Então, quando se fala de linguagem artificial, muitas vezes você, em vez de você escrever assim, ó, x1 e mais aparece na expressão x mais 1, que estaria correto, tá? É até a maneira mais formal de dizer, a maneira mais correta de dizer. Muitas vezes, os matemáticos e lógicos escrevem logo assim, x1 e mais aparece na expressão x mais 1, tá? Então, em linguagem artificial, muitas vezes a gente evita usar aspas, porque a gente convenciona que os símbolos são seus próprios nomes, tá? Então, em linguagem artificial, a gente pode deixar as aspas de lado. Na linguagem natural, não. Na linguagem natural dá mais confusão, tá? Outro ponto importante é essa distinção aqui entre linguagem objeto e metalinguagem, tá? Durante a nossa aula toda, a gente está utilizando a linguagem, né? E isso que causa a confusão, né? Porque a gente está estudando linguagem, só que a gente precisa usar a própria linguagem para falar da linguagem que a gente está estudando, né? Então a gente está usando a linguagem para falar das expressões dessa própria linguagem, né? Por exemplo, quando eu falo the cat is on the mat, entre aspas, né, é uma expressão do inglês. Então eu estou utilizando uma linguagem para falar da outra. No caso, eu estou utilizando o português para falar do inglês, né? Estou utilizando o português para falar que esta é uma sentença do inglês, né? Estamos em português falando sobre uma sentença do inglês. Então, para usar uma distinção do Tarski, né? Tarski é um filósofo importante porque ele fez a semântica do cálculo de predicados. O inglês, nesse caso, ele é a linguagem objeto, ou seja, a linguagem da qual se fala. Nós estamos falando do inglês. E o português é a metalinguagem, né? Porque nós estamos falando em português do inglês, né? Então, o objeto da nossa fala é o inglês, só que a gente está falando em português, né? Então, a gente está falando do ponto de vista de uma metalinguagem, falando da linguagem, né? Note que isso aí é relativo, né? Não é que o português sempre é metalinguagem e o inglês sempre é a linguagem objeto. Você poderia falar ao contrário, você poderia falar do português em inglês, né? Então você pode, sei lá, talvez você tenha gramáticas, livros ensinando português para americanos, né? E aí vai estar falando a linguagem objeto lá é o português, que essa é a linguagem que as pessoas estão querendo aprender, mas às vezes o livro pode estar em inglês, né? Então a metalinguagem aí vai ser em inglês, né? Então, inclusive você pode usar o português para falar do português, né? Quando eu falo, por exemplo, a neve é branca, né? A neve é branca. É uma sentença do português. Então aqui a metalinguagem é português e a linguagem objeto é português. Você está utilizando o português para falar de si mesmo, né? Então isso aí é algo belo das linguagens naturais, né? As linguagens naturais conseguem falar de muitas coisas, inclusive de si mesmas, né? Só que isso também causa paradoxos, né? A linguagem natural é tão expressiva que ela expressa até paradoxos. Por exemplo, eu vou definir aqui em português a seguinte sentença. Não, melhor. Esse aqui, ó. Esta sentença é falsa. Né? Eu estou utilizando o português aqui para falar algo de uma sentença em português, né? Que é essa própria sentença aqui. Tô falando, essa sentença aqui é falsa. O português consegue expressar isso normalmente, faz todo sentido, né? Só que a questão é, essa sentença é verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, ela precisa ser falsa, já que ela está afirmando dela mesma que ela é falsa. Por outro lado, se ela é falsa, ela precisa ser verdadeira, né? Porque ela é falsa ao afirmar que ela é falsa, então ela precisa ser verdadeira. De modo que essa sentença ela não pode ser verdadeira nem falsa, né? Isso aqui é o chamado paradoxo do mentiroso, né? Então a linguagem natural ela é tão expressiva que ela consegue até
expressar esse tipo de paradoxo, tá? Uma linguagem formal, você não vai conseguir expressar esse paradoxo, por exemplo. Porque a linguagem é menos expressiva de propósito, muitas vezes. Tá? Então, na lógica, a gente vai estudar algumas linguagens artificiais, ou seja, a linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem, que serão nossa linguagem objeto. E a gente vai estudar essa linguagem em português, né? Eu estou dando aula em português. Em português acrescido de alguns símbolos, né? E essa vai ser a nossa metalinguagem, tá? E é importante essa distinção, porque muitas vezes a gente vai estar definindo, por exemplo, o sentido, ou definindo condições de verdade da linguagem objeto na nossa linguagem, na nossa metalinguagem, né? E é importante fazer essa distinção, tá? Então, só para terminar, acho que tem essa parte aqui do uso das variáveis e depois termina. Aí depois já vai para conjuntos. Aí conjuntos eu vou fazer um vídeo separado. Então, para terminar, vamos falar um pouco de variáveis, tá? Então, vamos supor que você quisesse expressar uma lei aritmética como aquela que diz que fala do quadrado da soma de dois números, né? Lembrando lá da escola dos polinômios, né? Você poderia dizer algo como: o quadrado da soma de dois números quaisquer é igual ao quadrado do primeiro número mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? É uma formulação em português e é obviamente complicada, né? É difícil de aprender. Então, por isso que muitas vezes a gente utiliza variáveis, né? Porque a gente quer fazer essas afirmações gerais sem precisar de uma frase gigantesca, né? Então, na escola você simplesmente aprendeu isso daqui, né? O quadrado da soma de x mais y é x ao quadrado mais duas vezes xy mais y ao quadrado, né? Então, é por esse motivo que a gente utiliza variáveis. A gente vai utilizar variáveis na lógica, né? E no caso do nosso estudo do cálculo proposicional, o cálculo de predicados, a gente vai ver que tem o próprio cálculo de predicados utiliza variáveis, ou seja, variáveis dentro da linguagem objeto, e para a gente falar do cálculo de predicados, a gente vai usar variáveis na metalinguagem, né? Por exemplo, quando eu escrevi aqui, ó, quando eu escrevi aqui, quando eu estava falando as regras de formação do cálculo proposicional, então, isso daqui são constantes proposicionais, tá? Mas vamos dizer que fossem variáveis. Isso aqui são da linguagem. Mas quando eu falo aqui, ó, se x e y, por isso que eu coloquei até maiúsculo para distinguir. Isso daqui é uma variável na metalinguagem, né? Porque isso aqui está expresso em português, né? Se x e y são fórmulas, né? E eu estou usando aqui uma variável na metalinguagem, tá? A gente vai usar variáveis tanto na linguagem objeto quanto na metalinguagem, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar símbolos diferentes, né? Muitas vezes as variáveis da linguagem objeto vão ser minúsculas, né? Às vezes a variável da linguagem da metalinguagem, aqui eu usei letras maiúsculas, mas é mais comum utilizar letras gregas, né? Tipo, letras gregas maiúsculas, tipo Phi, Psi, são fórmulas, então, tá? Mas só para distinguir a variável da linguagem objeto da variável da metalinguagem. Isso é importante, tá? Porque, por exemplo, o cálculo de predicados não tem variáveis para proposições, né? Mas eu, ao falar do cálculo de predicados, eu uso variáveis de proposições, porque essas variáveis estão na metalinguagem, não na linguagem, tá? Já foi. Deixa eu chegar lá de novo. Então, o uso de variáveis permite você a fazer generalizações de uma forma rápida e inteligível, né? E isso não se resume à matemática, mas também na vida cotidiana. Às vezes a gente fala coisa como, por exemplo, se uma pessoa X comete um crime auxiliado por uma pessoa Y, mas Y, tendo sido enganado por X, não tinha consciência que a ação era ilegal, blá, 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 né? Então, a gente está usando aqui, por exemplo, a gente usa esse Y aqui e esse Y aqui para a gente não repetir, né? Você poderia usar, se a primeira pessoa fez um crime auxiliado por uma segunda, mas aí primeira e segunda também estão agindo mais ou menos como variáveis, né? Mas aqui
você está falando aqui, você não está falando de uma pessoa específica, você está falando de uma pessoa qualquer, uma pessoa X, né? E isso você está usando um tipo de variável para poder fazer essa generalização, né? E como a gente já discutiu isso algumas vezes, mesmo Aristóteles já tinha utilizado variáveis no seu trabalho de lógica, né? Por exemplo, quando ele diz todo A é B, nenhum B é C, isso aqui é um E, nenhum A é C, etc. A gente vai utilizar variáveis. Mas ao utilizar variáveis, pelo menos duas coisas precisam ser esclarecidas, tá? Para que seu uso de variáveis tenha sentido, né? Você tem que explicar, você tem que ser claro, pelo menos, né? Às vezes é tão óbvio que você nem explica, tá? Mas assim, precisa ser claro quais expressões elas podem ser colocadas no lugar daquela variável, né? Ou seja, quais expressões podemos substituir aquela variável, ou seja, seus substituendos. E da mesma forma, precisa ficar claro quais valores uma variável pode tomar, ou seja, qual o domínio de variação. Por exemplo, quando eu escrevo isso aqui em matemática, x mais, né, isso aqui é a lei da comutatividade, né? Quando eu escrevo x mais y igual a y mais x, a gente nem fala, porque é óbvio que x e y, perceba que eu estou falando da expressão x, da letra e do variável y, elas só podem ser substituídas por numerais, né? Numerais são nomes de números, né? Por exemplo, 4, isso aqui é um numeral, 5, isso aqui é um numeral. Mas não pode ser substituída por nomes de pessoas, como Sócrates e Napoleão, né? Isso aí está meio óbvio, a gente está fazendo matemática, a gente está falando de números. Mas em alguns casos pode ser que não fique tão óbvio, e aí cabe avisar quais expressões podem entrar pode substituir aquelas variáveis, né? E no caso também, os valores que x e y pode tomar são números, né? Não são pessoas. Então perceba aqui também a distinção entre sintaxe e semântica. Quando eu estou falando de substituendos, eu estou falando de qual palavra, qual termo pode substituir qual termo. Isso aqui é uma relação sintática, né? Então, aqui é distinguir, por exemplo, isso aqui. O numeral 4 é diferente do número 4, né? Porque isso aqui é um número. Isso daqui é um numeral. Por exemplo, 4 em algarismo romano se escreve assim. Isso aqui é outro numeral. E esse numeral é diferente desse numeral. São nomes diferentes do mesmo número. Mas só que, vamos dizer, eu poderia escrever, tudo bem, que eu não sei em qual linguagem eu estaria escrevendo isso. Mas 4 é igual a 4. Mas o numeral romano 4 é diferente do numeral arábico 4, né? Então, numeral é o nome do número. E o número é aquilo que o nome refere, tá? Então, quando você utiliza uma variável, você precisa saber quais termos poderiam substituir aquelas variáveis, ou seja, isso aí é uma relação sintática, e quais valores aquelas variáveis podem tomar. Aí uma noção semântica, tá? Então, aqui no caso da matemática, os substituendos possíveis são numerais e os valores possíveis são números, tá? Então, esse ponto específico aqui, o ponto principal aqui é você ter essa noção da diferença entre falar de palavras, falar de estruturas linguísticas, de sentenças, etc., né? Por exemplo, quando a gente fizer sintaxe, a gente vai estar basicamente falando da estrutura da linguagem, né? Então a gente está nesse nível de falar sempre das estruturas linguísticas. E outra coisa é aquilo que a estrutura linguística se refere, né? É o uso daquela estrutura linguística, tá? Então acho que é isso, gente. Aqui depois eu vou botar pelo menos mais uns 2 vídeos aí sobre conjuntos para relembrar algumas questões de conjuntos, tá? Da escola. Mas por enquanto é isso. Vou finalizar.